Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Devemos fazer antes do arrebatamento da igreja, porque esse arrebatamento está mais próximo do que você imagina. Atos capítulo 1, versos de 1 a 14, nos mostra quais deveriam ser os nossos alvos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero começar a leitura a partir do versículo 5. Se coloque em pé, Atos capítulo 1, a partir do versículo 5. Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E agora o versículo 11. Dos quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos orar e pedir que Deus abençoe a pregação de sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor sabe e eu sei que não tenho nada de mim mesmo para oferecer nesta manhã, mas através da sua palavra e usado pelo teu Espírito Santo, a igreja poderá ser grandemente abençoada. Fale conosco, ó Deus, como a família Tavares cantou: tira o coração de pedra e dê a cada um de nós um coração de carne. Tire, ó Deus, a nossa apatia, o nosso desânimo. Tire, meu Pai, todo o mundanismo que está, ó Deus, tomando o lugar de Deus em nossos corações. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Onde que está a turma do amém? Renato está lá em cima. Renato, que sempre me apoiava com améns, casou e literalmente mudou lá para cima. Rômulo, o Bruno nunca foi de falar muito amém, né, Bruno? Mas o Rômulo falava amém de vez em quando. Pois é, sobrou para você, viu, Odair, irmão João? Falem amém de vez em quando, tá certo? A Keila, esposa do pastor Fabiano, ela é boa para falar améns, né, Keila? Não é, pastor Fabiano? Lael, cadê o Lael? Ah, que pena. Eu preciso que a igreja participe, e améns é uma forma de participação. A minha avó paterna, Francisca de Araújo Guedes, olha o último nome dela, Guedes. A minha avó era uma mulher muito minuciosa, dona de casa minuciosa, e ela era extremamente responsável, e ela cobrava essa responsabilidade dos seus filhos e de seus netos. E eu morei com ela por 2 anos, e certo dia ela resolveu sair, e ela deixou uma lista de afazeres, e ela disse que eu tinha que cumprir aquela lista, e ela voltaria mais tarde, e eu deveria ter cumprido a lista. Mas eu pensei que ela iria se ausentar por muito mais tempo, e ao invés de fazer as tarefas, eu fui jogar futebol com os meninos de rua. E ela chegou mais cedo e me pegou jogando bola com os meus colegas. Passei uma vergonha danada perto dos colegas, perto da minha avó, e é claro, eu fui devidamente disciplinado.
Assim também será na volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns crentes serão envergonhados e a Bíblia diz devidamente julgados, porque não seguiram a lista de instrução que encontramos na palavra de Deus. Veja, 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, para que quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E a expressão confundidos aqui significa envergonhados ou desonrados. Eu quero muito a volta de Cristo, mas só tem um empecilho: eu tenho vergonha. Eu acho que quando ele voltar, eu vou descobrir que eu poderia ter feito muito mais por ele do que eu fiz. Eu acho que quando ele voltar, eu vou descobrir que eu poderia ter sido um crente muito melhor, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter trabalhado mais, eu poderia ter me sacrificado mais, eu poderia ter dado o melhor testemunho. Isso vai causar uma certa vergonha. Antes de ir para o céu, Jesus deixou alguns alvos, algumas metas para a sua igreja. E dentre esses alvos, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dentre esses alvos, evangelizar o mundo. E, é claro, esperar e se preparar para a volta dele. E encontramos esses alvos aqui nos versículos 8 e 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E o verso 11, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, note, esses são os alvos que Deus deixou para mim, que Deus deixou para você. Falta de alvos ou alvos vazios tem levado pessoas ao desespero e à depressão. Eu sei que depressão muitas vezes é resultado de problemas orgânicos, mas é resultado também de uma vida vazia, é resultado também de uma vida sem objetivo, é resultado também de uma vida egocêntrica, embrulhada em si mesma, porque quanto mais nós vivemos para os outros, mais felizes nós seremos. E falta de alvos tem levado igrejas à apostasia. Daí a importância dos alvos certos. Quem tem propósito de vida, tem vida com propósito. Quem tem propósito de vida, tem vida com propósito. Deus não criou a igreja para que ficasse de braços cruzados, não, aguardando a volta de Cristo. Antes, os anjos disseram para os discípulos: por que vocês ficam olhando para o céu? Parem de olhar para o céu e comecem a trabalhar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os melhores alvos que Deus tem para as nossas vidas? Quais são os melhores alvos? Eu já quero avisar que os alvos de Deus não são os seus alvos. Os alvos que Deus tem para você não são os alvos que você escolheu para a sua vida. Mas eu lhe garanto, são melhores, são maiores, são duradouros, são eternos. O primeiro alvo de todos, sem dúvida, é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus deseja a plenitude do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ele disse para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Os discípulos, eles estudaram na melhor universidade do mundo, 3 anos e meio de tempo integral ao lado de Jesus Cristo, o maior mestre de todos, o melhor professor que este mundo já conheceu. No entanto, mesmo depois de 3 anos e meio ao lado de Cristo, eles ainda não estavam prontos, preparados para o ministério. Faltava-lhes o principal, o poder, o enchimento do Espírito Santo. A palavra virtude significa poder, é a expressão grega dunamis, da qual nós extraímos a palavra dinamite no português, significa poder, virtude. Então isso explica porque muitas vezes
nós terminamos uma faculdade, nós terminamos um mestrado, nós terminamos um doutorado, em qualquer matéria que seja, mas não somos bem-sucedidos no ministério, porque falta-nos o principal, o poder de Deus. Não é falta de talento, não é falta de conhecimento, é falta da presença de Deus, amém, irmãos? É falta do poder de Deus, da influência de Deus em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas decisões, em nossas atitudes. E sem esse poder, sem essa presença, nós não vamos fazer nada que dure para a glória de Deus. Mas quando os discípulos receberam o poder de Deus, a Bíblia diz que eles literalmente colocaram este mundo de cabeça para baixo. Eu ouvi dizer que 90% da obra de Deus no mundo está sendo feita sem a ajuda, sem a participação do Espírito Santo. Porque os homens hoje, eles estão dependendo de diploma, eles estão dependendo de educação, de talentos, da música, do marketing. Mas eles não estão mais dando importância à oração, ao jejum e principalmente à santidade. Os discípulos não receberam o poder do Espírito Santo apenas andando com Jesus, mas só depois que o Espírito desceu sobre eles. Uma psicóloga, conceituada na minha opinião, me disse: pastor, eu deixei de ser crente porque é muito difícil seguir a Bíblia. Então eu perguntei-lhe: a senhora já tentou depender do Espírito Santo para ser uma boa crente? E a resposta dela é não. Claro que não, porque os homens preferem depender da sua força, do seu intelecto, dos seus talentos. Mas eu quero que você saiba, a obra de Deus não se faz com a força do homem, a obra de Deus se vive com a força de Deus. Os discípulos descobriram que não era a força física, mental deles, mas o enchimento do Espírito Santo em suas vidas. E veja o que aconteceu: eles permaneceram unidos. Unidos. União não é algo natural do ser humano. Natural do ser humano é cada um por si e Deus para todos. O natural do ser humano é não se importar, é não se envolver. Então é uma obra do Espírito Santo. Não é pastor que causa união na igreja, é o Espírito Santo na vida de cada pessoa. Versículo 13: e entrando, subiram ao cenáculo. E quem estava no cenáculo? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, Tiago. Todos os discípulos se encontravam unidos naquele momento, com exceção de Judas Iscariotes, que já havia morrido. Todos eles estavam unidos, nenhum deles havia se desviado. Isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Antes, eles queriam saber quem seria o maior no reino de Deus. Havia divisão entre eles, porque não havia o Espírito Santo. Havia briga, murmuração, porque não havia o Espírito Santo. Mas a partir do momento que eles deram lugar ao Espírito de Deus, todas aquelas carnalidades acabaram e eles estavam unidos. Sabe que até os animais, que são irracionais, compreendem a importância da união? A própria natureza ensina que, quando os animais resolvem sair da manada e ficarem isolados, se tornam presas fáceis. Os leões, predadores naturais das ovelhas, eles arrebatam as presas que estão sozinhas e não aquelas que estão acompanhadas. E assim também é verdade na vida cristã. Alguns crentes insistem em viver longe da igreja, insistem em não precisar da comunhão com a igreja. Eles dizem que não precisam da igreja para adorar a Deus, mas isso é carnalidade, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar longe da casa de Deus. Ele não consegue ficar longe do povo de Deus. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E além de unidos, eles permaneceram participativos. Isso aqui é importante, porque nem toda união leva à participação.
Por exemplo, é possível fazer parte de um time de futebol. Eu mesmo, quando jogava bola, pessoas me perguntavam: qual que é a sua posição, pastor Rômulo? E eu sempre dizia: banheira. Eu fico na banheira. O que quer dizer ficar na banheira? Eu fico lá na área, pertinho do goleiro. Quando a bola sobra, eu chuto para o gol. Mas eu não voltava para ajudar os companheiros, eu não voltava para fazer marcação. Eu era aquele tipo de jogador que não se envolvia. Já viu aquele jogador dentro de campo? Ele faz parte dos 11, mas ele não participa do jogo? O que vai acontecer com ele? Das duas, uma: ou ele será substituído ou dispensado do clube. Mas ele não pode ficar dentro de campo, apático, isolado e sem participar. Mas não é isso que às vezes acontece dentro da própria igreja? Eu passei quase uma semana numa igreja onde havia 1000 ou mais pessoas. E a música, irmãos, a música era tremenda. O povo cantava de coração. Você olhava assim para a congregação e havia lágrimas. E pessoas levantando as mãos para o alto. E você podia ver que eles estavam em sintonia com Deus. E eu fiquei maravilhado de ver aquilo. E eu fui para o pastor da igreja e elogiei a igreja. E ele disse: pastor Rômulo, não fique impressionado com isso não, porque dessas 1000 pessoas, só 400 entregam os dízimos e participam da promessa de fé para missões. Ou seja, todos eles estavam unidos nos cultos, mas nem todos estavam participando na obra de Deus. Mas eu vou lhe dizer, quando você é cheio do Espírito Santo, você se une e você participa também. Você faz parte de uma missão e você faz questão de cumprir a sua parte, porque você sabe que a sua parte é tão importante quanto a parte de outras pessoas dentro da igreja. Essa é uma obra do Espírito Santo. Nós jamais vamos produzir união e participação na vida dos crentes. Então esse é o primeiro alvo de Deus, para mim e para você nesta manhã: a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que sejamos unidos e participativos. O segundo alvo é o testemunho mundial da igreja. A igreja recebeu essa missão de Cristo: e ser-me-eis testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não há limites, não há fronteiras para a pregação do Evangelho. Mas há uma linha de partida, a nossa Jerusalém, e há uma linha de chegada, os confins da terra. O evangelista D.L. Moody morreu em 1899. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e sabia disso. Ele sabia. Aliás, eu sei, você sabe, nós sabemos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E nós sabemos quando nós estamos cheios da carne. D.L. Moody, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era um grande ganhador de almas. Como evangelista, ele percorreu mais de 1 milhão de milhas, pregando conferências evangelísticas. Ele pregou para mais de 100 milhões de pessoas. E pessoalmente, sozinho, ele ganhou, escute, mais de 750 mil almas para Cristo. Ele não conseguia dormir à noite se durante o dia ele não tivesse pregado a palavra de Deus para alguém. Mas tudo isso porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele começou na sua Jerusalém, que era a cidade de Chicago, quando ele era engraxate. E de lá ele conseguiu levar o Evangelho para o mundo inteiro de seus dias. Então, meus irmãos, a linha de partida é a nossa Jerusalém, é a nossa Goiânia. E a primeira igreja, ela foi muito obediente. Lá em Jerusalém, eles cresceram até 5.000 membros. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos estavam levando a palavra de Deus para todos os lugares por onde passavam. A igreja não dependia dos pastores, dos apóstolos,
para o seu crescimento, mas dos seus membros. Assim que eu me converti a Cristo, tinha 12 anos de idade, eu ainda era novo convertido, quando eu ganhei a minha primeira alma para Jesus. Eu trabalhava numa oficina mecânica e um mecânico chamado Wilson, de tanto me ouvir falar sobre o plano de salvação, finalmente disse: eu também quero ser salvo, eu também quero ter esta certeza que você tem. E nós dois nos ajoelhamos e ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 25 anos mais tarde, por coincidência, eu encontrei o Wilson numa oficina mecânica. Ele me reconheceu, eu o reconheci, e eu perguntei: Wilson, o que você tem feito de sua vida? E ele, sujo de graxa, disse: Rômulo, eu sou diácono na minha igreja, tenho 5 filhos e toda a minha família serve a Deus. Agora, se uma criança nova convertida, de 12 anos de idade, pode ganhar uma alma para Cristo, cada um de vocês aqui pode ganhar uma alma para Cristo também. O alvo de Deus é que todo crente seja um ganhador de almas. Veja 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E isso se chama evangelismo. E aí eu pergunto: quando foi a última vez que você evangelizou alguém para Cristo? Quando foi? E a linha de chegada é o restante do mundo. Por isso que eu disse que não há fronteiras, não há limites. E é triste dizer, mas aquela igreja que fez muito bem em Jerusalém, falhou, porque não se importou com o restante do mundo. Ela se acomodou, e ela ficou extasiada com o seu número crescente de membros, com os milagres, e ela não foi atrás da Judéia, da Samaria, e nem dos confins da terra. Deus, no entanto, não se esqueceu. E Ele enviou uma grande perseguição contra aquela igreja. Deixe-me dizer-lhe isso. Sabe por que nós enfatizamos missões? Sabe por que neste ano nós estamos tendo 2 conferências missionárias ao invés de uma? Porque eu sei, e você sabe também, que quando essa igreja desistir de missões, Deus vai desistir desta igreja. Aconteceu com a igreja de Jerusalém. Eles desistiram de missões, eles desistiram da Judéia, da Samaria, eles desistiram dos confins da terra, e Deus mandou uma perseguição. A igreja que não participa de missões, Deus manda problemas, Deus manda situações difíceis, Deus permite perseguição para uma igreja que para de fazer missões. Veja Atos 8, versículo 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Quem ficou sozinho na igreja? Os pastores, os apóstolos. Por quê? Porque eles eram culpados da letargia, da apatia e do desânimo que entrou dentro daquela igreja. Agora eles ficaram sem igreja para pastorear, para adorar a Deus, para recolher ofertas e pagar os seus óbolos, porque toda a igreja foi dispersa, menos os apóstolos. Em outras palavras, a igreja deixou de existir. Ela teve que nascer de novo. E às vezes, irmãos, a única solução para uma igreja é nascer de novo. Eu já fui convidado para pastorear uma igreja com problemas, e eu não fui, porque a única solução é para aquela igreja nascer de novo. E nós não queremos que isso jamais aconteça com a nossa igreja, amém, irmãos? Nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos praticar missões, aqui em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e nos confins da terra também. Que Deus então nos dê uma igreja assim,
mas geralmente os alvos de Deus não são os nossos alvos. Ninguém para pensar, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso evangelizar aqui e no restante do mundo. Não, os nossos alvos, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso cuidar da minha saúde. Não que sejam alvos ruins, mas não são alvos eternos. O terceiro alvo de Deus, e deste eu gosto muito, é o arrebatamento universal da igreja. No versículo 11, os anjos prometeram que Jesus irá voltar um dia. Mas quando será esse dia, pastor? Ninguém sabe. Aliás, nem tente saber. Veja, Jesus disse no verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Cuidado quando alguma religião ou alguém marca a data para a volta de Cristo, porque a Bíblia deixa bem claro, não é da nossa conta, é uma informação que não nos pertence. Então, por que Deus não marcou uma data, Deus não nos deixa saber quando Cristo há de voltar? É muito simples. Deus quer que o seu povo, em todas as épocas, em todas as gerações, esteja sempre preparado para a volta de seu Filho. Se eu soubesse que Jesus iria voltar só daqui a 50 anos, por que me preparar agora? Mas eu não sei quando Ele vai voltar, Ele pode voltar hoje à noite, então eu devo viver preparado para a volta de Jesus. Ele não quer que saibamos. Por isso, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E segundo, todos devem servir de testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Preste atenção nisso agora, porque a palavra grega que Jesus usou para testemunhas é a expressão martus. E desta palavra martus, nós extraímos a palavra mártir em português. Ou seja, alguém que está disposto a dar a sua vida por Cristo. Você estaria disposto a dar a sua vida por Jesus Cristo? Porque isso aconteceu nos primeiros dias da igreja e acontece até os dias de hoje. Você sabia que só em 2012, mais de 105 mil cristãos foram mortos no mundo? Por uma única razão, porque são cristãos? Não, você não escuta falar sobre isso na mídia. O mundo odeia os cristãos. Mas se um cristão mata um muçulmano, é notícia no mundo inteiro. Mas se muçulmanos estão matando cristãos, 105 mil em apenas 2012, ninguém fica sabendo. Mas Jesus já nos avisou, não é verdade, irmão João? Jesus já nos avisou, Ele disse, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Testemunhas, mártires. Você está disposto a morrer por Cristo? Veja, antes de encerrar, como os primeiros discípulos morreram. Veja, Mateus teria morrido à espada na cidade de Etiópia. André foi crucificado na Grécia em uma cruz com formato de X. Enquanto estava morrendo, conseguiu pregar o evangelho para os espectadores. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Heriápolis, na Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu, diz a lenda, que foi morto a chicotadas, seu corpo esquartejado, colocado dentro de um saco e jogado ao mar. Simão, julga-se que morreu crucificado, porque era do partido dos Zelotes. Tiago Menor foi quem escreveu o livro de Tiago. Ele foi precipitado da torre do templo, em seguida apedrejado até a morte. Judas Tadeu é o autor do livro de Judas, e diz a lenda que foi martirizado com Simão o Zelote.
Pedro foi crucificado na cidade de Roma, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus. E ele foi sufocado pelo seu próprio sangue e morreu. Tiago Maior foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi decapitado em Jerusalém. João foi metido numa caldeira de azeite a ferver. Ele sofreu queimaduras, mas escapou com vida. Teve morte natural com a idade de 100 anos, aproximadamente. Tomé, diz a lenda, que morreu a flechadas na Índia, onde era missionário. Paulo foi decapitado pelo imperador Nero em Roma. E Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. E se nós continuássemos a lista de nomes, como será que o Rômulo vai morrer? Como será que o Silvio e o Odair irão morrer? Como será que a Perla, a Andriele, o Maurício irão morrer? Nós vamos morrer para a glória de Deus? Ou nós vamos morrer sem glorificar a Deus? Se você quer uma morte que glorifique a Deus, receba os alvos de Deus para a sua vida. A partir de hoje, procure ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Pare de resolver os seus problemas na carne. Pare de pegar a sabedoria do mundo emprestada. Pare de resolver problemas de acordo com a sua sabedoria. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Torne-se um evangelista. Seja um ganhador de almas. Fale de Cristo. Ame a alma do ser humano. E seja um amante da volta do Senhor Jesus Cristo. Pense na volta dele, todos os dias, se possível. Esses são os alvos de Deus para mim e para você. Vamos fechar os olhos.